Olá, eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Estou aqui na companhia do Sérgio Takemoto, presidente da FENAI. Seja bem-vindo, Sérgio. Para nós que é um prazer, Miguel, poder estar falando aí com o pessoal que acompanha o Cafezinho. Para nós é sempre importante ter esse espaço para poder falar com a população, poder explicar os pontos de vista dos empregados da Caixa nesse momento. Obrigado, Sérgio. Sérgio, todo mundo que acompanha o processo aí da pandemia sabe que a Caixa ela sempre foi um banco muito importante, mas agora ela tomou um espaço central aí na economia do país, porque ela é o banco responsável por oferecer o auxílio emergencial, né, que está chegando a mais de 50 milhões de brasileiros. Agora, as pessoas ficaram muito preocupadas também, porque nesse processo de oferecer o auxílio, a gente viu filas, né, no Brasil todo, fila na frente das agências, filas enormes, e houve muitas críticas à Caixa, né, ao governo federal e à Caixa por não ter organizado melhor essas filas, já que isso aí pode ajudar a espalhar o vírus, né, já que atrapalha o processo de distanciamento social. Você podia explicar por que aconteceu isso? É verdade isso, Miguel, que você está colocando, porque, primeiro assim, é bom esclarecer isso, é importante a gente poder esclarecer. No primeiro momento, todo mundo deve se lembrar que o governo estimava que 25 a 30 milhões de pessoas teriam direito a esse benefício, né? E nós já falávamos que esse benefício poderia chegar pelo menos a 50, né? A estimativa do DIEESE já falava nesse número. Então, nós, desde o início, já reivindicamos ao governo e à direção da Caixa que houvesse uma descentralização nesse pagamento, que a Caixa não ficasse sozinha como o banco responsável por esse pagamento. Mas, infelizmente, o governo não acatou esse pedido, nem a direção da Caixa também não se preparou para isso, né? Nós pedimos que houvesse uma campanha de esclarecimento à população para os critérios e quem teria o direito. Então, o que a gente viu foi esse aglomerado de pessoas se dirigindo a agências da Caixa, e a maioria delas, é bom que se frise, não precisavam estar na fila da Caixa, porque a Caixa era responsável pelo pagamento, é a responsável pelo pagamento. A responsabilidade pela análise e liberação das pessoas que teriam direito era e continua sendo da Dataprev. Então, muitas das pessoas, cerca de 60%, 70%, iriam lá para saber se tinham direito ao pagamento, né? Então, assim, houve todo esse tumulto, houve um acúmulo do calendário, várias pessoas, todo mundo tendo que receber praticamente no mesmo período, então isso causou uma desorganização tremenda, né? E uma outra coisa que você falou, da questão da importância da Caixa, a população realmente reconheceu a importância da Caixa, reconhece, mas eu acho que nem o governo, nem o presidente da Caixa sabem do valor da Caixa, né? Porque continuam falando em privatização, continuam falando em vender partes lucrativas da Caixa, continua desdenhando do esforço dos empregados da Caixa, quando fala que o home office, né, que tem vários empregados, milhares de empregados em home office da Caixa, fala que é frescura, né? Então, ele não tem a mínima preocupação com a saúde dos empregados nem da população. Então, isso é bom que se deixe bem claro, porque a responsabilidade das filas não foi dos empregados da Caixa, não foi por má vontade no atendimento dos empregados da Caixa. Pelo contrário, os empregados da Caixa estão se expondo aos riscos para cumprir o papel social, porque nós sabemos da importância que tem esse auxílio para as pessoas, né? 60 milhões de pessoas já receberam, cerca de 100 milhões se inscreveram para receber, ou seja, metade da população praticamente se inscreveu para receber esse benefício, Miguel. Então, muita gente. Sérgio, a gente sabe que uma das obsessões do Paulo Guedes é pela privatização, né? Inclusive, nessa última reunião vazada aí, ele fala novamente em privatizar o Banco do Brasil, né? Ele não fala na Caixa, mas o que a gente tem observado aí, inclusive algumas denúncias da própria FENAI, é uma privatização branca, né? Uma privatização em partes, através da... Eu queria que você explicasse, está acontecendo isso já, essa privatização de alguns serviços essenciais da Caixa? Ou ele já conseguiu fazer alguma coisa? Ou ainda está na fase de planejamento? E como fazer e qual a importância desses serviços para a Caixa e para o Brasil? Infelizmente, está acontecendo, né? Você citou aí
se é que você pode chamar aquilo de reunião dos ministros, né? O Paulo Guedes falou aquela frase lá do Banco do Brasil, mas o Pedro Guimarães, depois, quando anunciou o balanço da Caixa, logo depois, em seguida, né, alguns dias depois, falou que vai continuar o cronograma de privatização de partes da Caixa. Né? Ele até falou que talvez não fosse possível fazer a abertura da Caixa Seguridade, mas que provavelmente os cartões eles iam inverter o cronograma e faria a privatização dos cartões esse ano, né, da gestão de cartões para esse ano. E já começou, infelizmente, já começou essa privatização de partes da Caixa. Né? A loteria, a raspadinha, já foi leiloada, né? Foi leiloada ano passado, e tem a previsão de continuar leiloando partes da Caixa. Seguro, cartões, a própria loterias e a gestão de ativos, que são as partes mais rentáveis da Caixa. São os setores financeiros que mais rendem dinheiro. Seguro, cartões, né? E isso vai causar um grande prejuízo para a Caixa, porque a Caixa vai deixar de ter a receita desses programas, desses produtos, que são investidos em políticas sociais. Né? A própria loteria, 40% do prêmio da loteria, do que é arrecadado, vai para programas sociais. Né? E com a privatização, o governo deixa de ter essa fonte de receita para poder investir em saúde, educação, cultura e vários outros projetos. Né? Então, assim, isso enfraquece demais a Caixa deixa de ter capacidade, né? Então, é um grande risco. E o que nós temos que fazer? Tem um projeto de lei que o deputado Enio Verri, junto com outros deputados, né, do PCdoB, do Rede e do PSOL, apresentaram um projeto de lei 2715 que proíbe a privatização de empresas públicas, né, e também suas subsidiárias, num prazo de 12 meses a partir do fim da pandemia. Né? Então, esse projeto é muito importante que a gente faça uma pressão para que seja aprovado. Ele tem um longo caminho, mas é fundamental que a sociedade tome conhecimento desse projeto e ajude a gente a não permitir que as empresas públicas sejam privatizadas, porque nós, como você disse, se não fossem as empresas públicas, Caixa, o SUS, né, todos os programas sociais, todas as empresas, a gente teria muito mais dificuldade nessa crise que a gente está enfrentando. Então, assim, é fundamental a preservação do serviço público e das empresas públicas, porque a gente sabe que a gente vai precisar dessas empresas, da Caixa, do Banco do Brasil, né, passar dessa pandemia, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. E não acaba esse momento, essa crise econômica não vai acabar com a pandemia, infelizmente. Sérgio, a Caixa, além da importância para o Brasil, ela é uma empresa muito grande também, com quase 50 mil funcionários, né? Eu queria que você falasse, o pessoal está conseguindo se cuidar, você mencionou que uma parte está em home office, mas a outra parte não está. Mas como é o processo de proteção dos próprios funcionários contra a contaminação? Nós somos, na verdade, nós somos em cerca de 86 mil empregados, Miguel. Nós já chegamos a ter até 2016, 2014, nós tínhamos mais de 100 mil empregados, 101 mil empregados. Né? Depois do golpe, a Caixa sofreu um processo de redução, né? E agora nós estamos com 86 mil empregados. Logo que foi decretada o estado de calamidade, o movimento sindical, a FENAI junto, nós fomos negociar junto com a Federação dos Bancos, né? Da qual a Caixa participa. E nós conseguimos que nessa negociação, vários equipamentos de proteção individual, como máscara, álcool em gel, barreira acrílica nos guichês, e também que os empregados do grupo de risco fossem colocados em home office. Né? E os empregados também, portadores, pessoas com deficiência, também ficassem em home office. E, além disso, nós conseguimos que ficasse 30% 30% dos empregados que trabalham em agências ficassem trabalhando e fosse trabalho em revezamento, né, para que as pessoas não ficassem tão expostas ao contágio. Infelizmente, a Caixa vem abrandando esses critérios. Né? A gente criou uma série de protocolos de funcionamento. Caso tivesse alguma suspeita de contaminação, os empregados ficariam em quarentena, né, e outras conquistas que nós tivemos no processo de negociação. Infelizmente, a Caixa, nesse período, ela vem rompendo essa negociação,
né, vem quebrando esses protocolos, colocando mais em risco os empregados e a população. Então, nós estamos numa luta muito grande com a direção da Caixa para que ela respeite o que foi negociado, respeite os protocolos de proteção aos empregados, porque nós estamos muito preocupados, porque todos os dias a gente recebe notícias de empregados contaminados. Então, é muito preocupante a situação dos trabalhadores da Caixa nesse momento. Isso eu queria perguntar sobre sobre informações sobre a contaminação de empregados. Então, você acabou de responder. Você tem alguma estimativa? Não, nós não temos esse número, Miguel, porque nós já reivindicamos para a Caixa que ela fornecesse esses dados, né? Então, assim, o que a gente tem são notícias que os sindicatos denunciam, né, que as agências estão, a Caixa é um banco com o maior número de contaminados, é isso, a gente tem esses levantamentos pelas entidades sindicais. Alguns sindicatos do país têm feito esse acompanhamento mais de perto, né, e pelo que a gente viu, assim, a Caixa é o banco com o maior número, infelizmente, é o banco com o maior número de contaminados. Nós já reivindicamos esse número por escrito para a direção da Caixa, né, para que a gente pudesse ter essas informações, para poder estar fazendo uma política, negociando uma política mais segura ainda de proteção aos empregados, mas, infelizmente, a Caixa não nos fornece. Sérgio, eu li uma notícia há pouco tempo que um banco privado, acho que foi o Itaú, estava fazendo teste em massa de seus empregados, né? A Caixa, ela ofereceu alguma coisa nesse sentido? Não, toda a negociação da categoria bancária é feita pelo Comando Nacional dos Bancários, né? O Comando Nacional dos Bancários, que é formado pelos sindicatos das capitais e pelas federações de bancários, junto com a Confederação, desde o dia 12 de março, começou um processo de negociação com a FENABAN, né? E uma das reivindicações foi justamente esse teste em massa. Alguns bancos já estão fazendo. Na Caixa, infelizmente, a gente tem que ter o pedido médico, né? E assim, o empregado ainda arca com uma parte desse custo. Nós, desde o início, estamos reivindicando que isso ficasse de responsabilidade da Caixa, né, do banco. Como você citou, o Bradesco também vai fazer teste em massa para tentar dar uma garantia maior para os trabalhadores, porque por isso que a gente continua reivindicando, isso também é uma das reivindicações nossas, né? Então, infelizmente, até agora, a Caixa não aceitou ainda de fazer esse teste em massa aí para todos os empregados. Sérgio, outra pergunta ainda sobre o auxílio emergencial. Ele aumenta a carga de trabalho, ou pelo menos a intensidade de trabalho dos funcionários, certo? Certo. Aumenta a intensidade, aumenta a carga horária, a Caixa está abrindo 2 horas antes que todos os bancos, tem aberto, a direção da Caixa tem colocado os empregados para trabalharem aos finais de semana, aos sábados, feriados, né? É uma coisa assim que a própria Caixa reconhece que não está tendo volume de pessoas nos fins de semana que justifica essa abertura, mas infelizmente assim ela continua abrindo, né? E fora isso, Miguel, além do desgaste físico, imagine o desgaste mental dos trabalhadores da Caixa, dos empregados da Caixa trabalhando assim, vendo aquela multidão, você sem ter noção como é que se protege direito, como é que se pega esse vírus. Então, assim, o desgaste mental está sendo muito grande para os empregados. Assim, a estafa mental é um problema que também, além do risco da contaminação, nos preocupa demais, né? Por isso que a gente tem feito várias gestões junto com a Caixa para que não haja mais o trabalho aos sábados, que haja um revezamento das equipes, né? E que o trabalho em home office, o pessoal que está em home office, que continue trabalhando em home office. Então, assim, tem uma série de reivindicações que a gente está buscando a direção da Caixa, mas até o momento, infelizmente, a direção da Caixa não está negociando com as entidades sindicais nem com as entidades associativas. Quais são as principais demandas hoje mais urgentes, né, dos funcionários da Caixa para a direção da empresa, para o governo? Nós continuamos, desde o início, a gente acha que tem que estar, né, nós reivindicamos, a principal bandeira nossa, Miguel, foi a descentralização, né? A gente gostaria que todos esses serviços, não é mais do que um serviço, é uma obrigação de todos os bancos prestarem à população, nesse momento que nós estamos atravessando. Os bancos são uma concessão pública, então não é justo que a população sofra o que sofreu para receber esse benefício que é tão necessário, né? E a gente sabe que esse benefício não pode acabar agora. 3 meses só de benefício não serão suficientes para manter essa população, porque a crise vai continuar, infelizmente. Então, assim, a gente vai continuar reivindicando
que haja uma continuidade desse benefício, que o pagamento seja descentralizado, né? E também assim que nós falamos um pouco aqui do PL do Enio, do 2715, do deputado Enio Verri, né? É fundamental que a população se envolva nessa discussão, né? Participe da enquete que está colocada lá no site da Câmara, porque nós não podemos permitir a privatização e a venda das empresas públicas. Porque a gente sabe, se for vender agora, se for vender esse ano, como ele falou, a parte de cartões da Caixa, será vendido, como se diz, na bacia das almas, né? Uma crise desgraçada, né? O governo precisando de recursos, esse governo, a única coisa que sabe fazer é privatização de empresas, não tem outra política. Então, nós estamos muito preocupados com o futuro da Caixa, estamos muito preocupados com o que virá aí pela frente. Então, nós pedimos aí o apoio da população e de todos os órgãos de imprensa, por isso que é importante, da imprensa, os órgãos de imprensa, por isso que para nós é importante esse espaço aqui que você está nos dando, Miguel. Muito obrigado aí. Obrigado, Sérgio. Só uma última pergunta antes de me despedir. Quando você fala em descentralizar... Você paga por todos os bancos. Que todos os bancos ficassem responsáveis pelo pagamento, e não somente a Caixa. Porque se houvesse a descentralização, com certeza ficaria muito mais fácil, né? Ficaria muito mais fácil o acesso, a população com certeza não teria esse sofrimento que teve, e nem os desempregados, nem o banco sofreria tanto risco como sofreu os empregados da Caixa. Muito então bem. É por isso que a gente pediu descentralização. Né? Porque os bancos anunciaram agora o lucro aí dos 5 maiores bancos, né, mais de 18 bi aí no primeiro trimestre, é muito dinheiro, mesmo com a crise, continuam ganhando. Então, não é justo que eles, nesse momento, eles se omitam dessa tarefa de atender a população. Muito bem. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Miguel. Um abraço a todos. Um abraço.